Então, agora a gente vai falar, né, nessa nova aula, a gente vai falar sobre número atômico, vamos falar sobre massa atômica, vamos falar sobre íons e vamos falar sobre isoátomos. Então, esses são os 3 tópicos que vão ser abordados nessa aula, tá? Então, Chadwick, ele foi quem descobriu os nêutrons, tá? Como eu disse, foi logo depois, um pouco depois da formulação do modelo de Rutherford e sabe-se, né, que essas partículas estão no núcleo do átomo, ok? Então, a gente tem aqui o núcleo, a gente tem o modelo clássico, né, que o núcleo vai conter os prótons e os nêutrons e os elétrons vão estar girando ao redor desse núcleo, né, na eletrosfera. Os elétrons têm cargas negativas, os prótons têm cargas positivas e os nêutrons têm carga nula, tá? O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, é o número de prótons que define um elemento químico, que caracteriza um elemento químico. Então, somente o cloro tem 17 prótons e por isso o número atômico dele é 17. Somente o cálcio tem número atômico ou tem número de prótons 20 e por isso o número de atômico dele é 20. Uma outra coisa importante a se dizer é que todo átomo ele é neutro, certo? Então, para ser neutro, isso significa que é necessário que as cargas positivas sejam iguais às cargas negativas. Consequentemente, então, o número de prótons vai ter que ser igual ao número de elétrons. Então, todo átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o átomo for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons também é igual ao número atômico, porque o número de prótons é aquilo que caracteriza um elemento químico, ok? Então, isso é importante saber. Então, número atômico é a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo, pois deles dependem os elétrons e o número de camadas que o átomo terá. Pode-se representar o número atômico por número abaixo e à esquerda do símbolo. O número de massa é a massa total do átomo, ou seja, a soma de prótons e dos nêutrons. Representamos a massa pela letra A, né? Por um número acima e à esquerda do símbolo do elemento. Então, a massa é 26 prótons mais do ferro, né? É 26 prótons mais 30 nêutrons, que dá 56. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso com mais propriedade. Então, aqui a gente tem, ó, a representação, né? A gente tem o símbolo e acima dele sempre vai estar a massa, abaixo dele vai estar próton. Então, em cima massa, embaixo próton, em cima massa, embaixo próton, dá para fazer uma musiquinha, né? Em cima massa, embaixo próton. Como é que a gente faz o cálculo da massa? Vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu quero saber o número de nêutrons, vai ser o número da massa menos o número de prótons, tá? Se eu quero saber o número de prótons, vai ser o número da massa menos o número de nêutrons. Lá na tabela, ela vai fornecer o número da massa, o número de prótons, e aí é só eu calcular, se eu quiser, né, ou se a questão estiver pedindo, o número de nêutrons, tá? Na tabela não fornece o número de nêutrons do átomo, mas é só fazer o cálculo, o número de massa menos o número atômico, né, ou o número de prótons, como vocês quiserem chamar. Então, aqui a gente tem número de massa do cálcio é 40, né, é aquilo que está em cima, o número de prótons é 20, então o número de nêutrons vai ser 40 menos 20, que vai ser igual a 20, tá? O Na, eu tenho o número de massa 23, que é o número que está em cima, o número de prótons vai ser 11, o número atômico vai ser 11, o número de elétrons também vai ser 11,
E o número de nêutrons vai ser 23 menos 11, que é igual a 12, tá? E aí, os outros são feitos da mesma forma. Os íons, né, esses átomos com um símbolozinho, com a cargazinha, que são chamados de íons, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o primeiro a descrever o elemento químico foi Boyle, né? E elemento químico seria uma substância pura que pode ser transformada em uma ou mais simples por meio de choques físicos, violentos e transformações químicas, tá? Mas o que seria o elemento químico, né, atualmente? O elemento químico seria um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Isso é um elemento químico, tá? E Berzelius foi o primeiro a criar, né, o sistema que é utilizado para simbolizar o elemento, né, que utiliza uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida pela minúscula, sendo que essas letras são do nome desse elemento químico em latim. Os átomos com o mesmo número de prótons pertencem a elementos químicos iguais, aqui está errado, tá? Iguais, e átomos com número de prótons diferentes pertencem a elementos químicos diferentes. Então, átomos com prótons diferentes, elementos químicos diferentes. Átomos com número de prótons iguais, mesmo elemento químico, tá? E aí você tem o elemento químico hidrogênio, por exemplo, possui um próton, tá? O ferro, 26 prótons. O sódio, 11 prótons. O cálcio, 20 prótons. Então, o número atômico desses elementos são, respectivamente, né? Ferro, número atômico 26, sódio, número atômico 11 e cálcio, número atômico 20, tá? O que caracteriza um elemento químico é seu número atômico. E número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Aí a gente tem aqui, né, como é que simboliza? Massa em cima, próton embaixo, ou número atômico embaixo, né? Aí você tem o símbolo, que vai ser uma letra maiúscula, ou uma letra maiúscula seguida por uma minúscula, sempre sendo do nome em latim. Todos os elementos químicos são iguais, né? Em suas propriedades, né? Como é que é isso? Então, quimicamente falando, sim, pois as propriedades químicas dependem do número de elétrons, que é o mesmo em todos os átomos. Então, quimicamente, ok. Mas fisicamente não, porque o número de nêutrons, ele varia nos átomos dos elementos químicos. Então, quando o número de nêutrons varia, isso significa que a massa desse elemento químico, ele varia, porque nêutron mais prótons vai dar a massa. Então, o número de nêutrons e o número de massa nos átomos de um mesmo elemento químico podem variar. E isso faz com que a gente tenha os isótopos. Isótopos são elementos químicos, ou são átomos de um mesmo elemento químico que tem nêutrons diferentes, massa diferente, mas obviamente tem o mesmo número de prótons porque são átomos de um mesmo elemento químico, tá? E aí ele dá aqui no slide o exemplo do hidrogênio, né? O hidrogênio com 0 nêutrons, e aí ele tem massa 1. Se tiver um nêutron, ele vai ter massa 2. E se ele tiver 2 nêutrons, ele vai ter massa 3. Então, a gente pode ter esses 3 isótopos do hidrogênio, que é chamado de prótio, deutério e trítio, tá? Que tem massas diferentes. Você tem um que tem uma massa menor, um que tem massa intermediária e um que tem a massa maior. Isso porque tem número de nêutrons diferentes, tá? Aí você tem outros exemplos, né, de isótopos, isótopos do carbono, né, que é importante na datação dos fósseis
que são encontrados nas rochas sedimentares. E na datação, serve para datação da Terra, né? Então, carbono 12, carbono 13, carbono 14. O carbono 14 que é esse isótopo que é usado para a datação, tá? Tem o oxigênio 16, o oxigênio 17, o oxigênio 18. A gente tem o urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238, tá? Isóbaros. Então, a gente falou dos isótopos, que tem o mesmo número de próton. Então, isótopos tem um P lá, que é o mesmo, que tá dando a ideia de que tem o mesmo número de prótons. Agora a gente vai falar dos isóbaros. Tem o A aí, o A de massa. Então, mesmo número de massa. Então, são elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de massa, tá? Então, a gente tem aqui o potássio, que tem número atômico 19, e tem o cálcio, que tem um número atômico 20, mas ambos têm o mesmo número de massa. E, por fim, os isótons, que são elementos químicos diferentes, que têm massa diferente, que têm prótons diferentes, mas quando a gente calcula o número de nêutrons, os dois têm o mesmo número de nêutrons. Então, a gente calculando aqui 19 menos 9 dá 10 e 20 menos 10 dá 10. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, tá? Então, a gente tem que isótopos são átomos de elementos químicos iguais, mesmo elemento químico aqui tá com problema. Então, mesmo elemento químico, a gente viu, né? Isótopos do carbono são carbonos com massas diferentes, tá? Porque tem nêutrons diferentes, mas tem o mesmo próton, mesma quantidade de próton. Então, isótopos, mesma quantidade de prótons. Isóbaros, mesma massa. E isótonos, mesmo número de nêutrons. Beleza, a gente fica por aqui. Fechamos esses 3 tópicos.